Nós saímos da Europa, voltamos ao Brasil, paramos na capital federal. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou que o governo vai anunciar novas medidas fiscais neste ano, caso precise delas para cumprir a meta. Luciana Verdolim tem os detalhes. Luciana. O Ministério da Fazenda, Colombo, tem negado que já esteja estudando medidas. O secretário do Tesouro explicou o seguinte, que nesse momento o trabalho que está sendo feito é avaliar as medidas que foram aprovadas pelo Congresso Nacional, aquele pacote de corte de gastos, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, com alterações feitas por deputados e senadores. A partir dessa análise, se for necessário, segundo o secretário, aí sim serão estudadas novas medidas, mas isso não quer dizer que elas já estejam em discussão, nem que já tenham sido encaminhadas aqui ao Palácio do Planalto. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o secretário deixou muito claro que essa análise vai ser uma análise técnica, vai ser uma análise detalhada e que caberá ao ministro da Fazenda uma decisão final sobre a necessidade ou não de se fazer novos ajustes. O mercado avalia, os economistas avaliam que vai ser necessário o governo esse ano enviar um novo pacote de corte de gastos. Havia uma especulação de que esse pacote, essas novas medidas já estariam inclusive aqui dentro do Palácio do Planalto. O governo diz que não, que pelo menos por enquanto a avaliação que está sendo feita é que é preciso continuar acompanhando a economia, vendo os indicadores e se tiver necessidade, aí sim o governo pode fazer alguma medida adicional. Sabe-se, no entanto, que o governo está trabalhando na necessidade de uma reforma administrativa, mas enfrenta resistências em vários pontos, inclusive internamente aqui do Palácio do Planalto. O secretário, durante a entrevista à Rádio do Rio Grande do Sul, fez questão de ressaltar também que os governadores tiveram uma análise errada da questão da renegociação das dívidas, que apesar das críticas que foram feitas, inclusive pelo governador do Rio Grande do Sul, a medida é positiva, a medida vem para ajudar. Ontem, os ministros aqui, durante solenidade no Palácio do Planalto, o presidente Lula e os ministros da Casa Civil e também dos Transportes criticaram os governadores por conta exatamente dessas avaliações em torno da renegociação das dívidas. O presidente, inclusive, disse que nunca nenhum presidente fez tanto pelos estados quanto ele tem feito nesse momento e que os governadores estariam sendo ingratos. Luciana Verdolim, ao vivo e direto de Brasília. Vamos ouvir a Deise Ciocari sobre esse alerta que o governo federal faz de que continua atento à necessidade eventual de medidas fiscais, caso elas sejam necessárias para fechar as contas. Algo que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tinha dito também há poucos dias, ou seja, eles estão emitindo sinais de que estão sim de olho nesse problema. Se isso vai ser suficiente ou não, a gente vai ver com o tempo, né, Deise? Rafael, tem alguns pontos importantes nessa declaração do Ceron e até do ministro da Fazenda, como você bem mencionou, Obviamente, reflete uma tentativa de acalmar os mercados e reforçar o compromisso com o ajuste fiscal, mas esse tipo de afirmação, embora seja muito prudente, evidencia também uma fragilidade de estratégia fiscal atual, que depende tanto de corte de gastos quanto de um aumento incerto na arrecadação. E o cenário fiscal brasileiro, Rafael, ele enfrenta um tripé de dificuldades que é muito complicado. As metas de superávit ambiciosas, um Congresso fragmentado que pode diluir a eficácia das medidas propostas e as pressões sociais por mais investimentos em áreas essenciais. Então, essa combinação, ela torna o equilíbrio fiscal um objetivo muito vulnerável e com choques políticos e econômicos constantes, como a gente tem visto. Então, existe uma sensação também, até pela declaração do Ceron, de uma falta de clareza sobre quais seriam essas medidas fiscais mencionadas, Então, a ausência de um detalhamento também, ela pode reforçar a percepção de uma improvisação em vez de um planejamento estratégico, o que é preocupante no momento em que o país busca reconstruir a sua credibilidade fiscal.